Você pode ir à igreja todo domingo, jejuar toda semana e orar umas 3 vezes por dia. E ainda assim, você pode não estar salvo. Gente, essa é uma verdade que nós vamos discutir no espetacular e sensacional capítulo 2 de Gálatas, especialmente no tocante ao versículo 16, que é sensacional. Fala, querido irmão, querida irmã, graça e paz, aqui é Luiz Carvalho. E hoje a gente vai mergulhar nesse capítulo 2, que é realmente uma das passagens mais intensas do Novo Testamento. Gente, tem tanta coisa incrível aqui nesse capítulo 2, só que nós vamos focar aqui na parte que é a parte mais maravilhosa do Evangelho, que é a justificação pela fé. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo ele nos ensina com muita firmeza que a graça de Deus ela não é negociável, ela não se negocia, ela não se adapta, ela não se dilui com água para ficar mais ralinha, como muita gente faz aí para agradar alguém, para ficar mais fácil de digerir. Não, ele vai direto ao ponto, ele é verdadeiro, ele segue a Bíblia. Então, se esse conteúdo te edifica, já se inscreve no nosso canal aqui embaixo, se inscreve, isso ajuda muito a gente. Ativa o sininho, compartilha com alguém que precisa ouvir essa verdade, manda esse vídeo no grupo da igreja, no grupo dos irmãos. Tá? Vamos lá então. Versículo 6, olha o que diz aqui. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Isso me chama muito a atenção, porque o apóstolo Paulo ele não se intimidou diante dos líderes influentes lá em Jerusalém. Ele sabia que o evangelho que ele havia recebido de Cristo, ele não precisava ser ajustado, adaptado, moldado para agradar os homens. Então, na sua vida, seja firme na verdade, mesmo que ela te custe aplausos, te custe às vezes uma amizade, porque o evangelho, ele é soberano, ele é absoluto. O evangelho, ele não se molda à cultura e nem à pressão de pessoas, pressão de líderes. Versículo 14 agora, olha, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como você pode obrigar gentios a viverem como judeus? Então aqui o apóstolo Paulo apontando o dedo mesmo para Pedro, porque Pedro vivia uma duplicidade. Com os gentios ele agia com liberdade, mas quando os judeus chegavam, ele voltava a agir com legalismo. Então o Paulo, ele confronta mesmo. Não por orgulho, para mostrar que ele é o cara, não, mas por zelo. Zelo por Pedro, zelo para a palavra. Ou seja, integridade é andar na luz. Se o que você prega não bate com o que você vive, Deus vai levantar alguém para te alinhar. Então aceite a correção quando ela chegar como uma benção, como está lá em Provérbios 9. A gente no 5am estuda muito o livro de Provérbios. Então, e lá diz, repreenda o sábio e ele amará isso, ele será ainda mais sábio. Só não gosta de repreensão quem? Os não sábios, os zombadores. Esses aí não adianta repreender não, que eles vão achar ruim. Então vamos então para o versículo chave, gente. O versículo chave do capítulo e até mesmo um dos mais incríveis e maravilhosos e reveladores de toda a Bíblia, de todas as Escrituras, que diz assim no versículo 16: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Ou seja, gente, a justificação é somente pela fé e não por méritos, não por obras. Esse versículo, ele é o coração do evangelho. Aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo com todas as letras, você não será aceito por Deus porque você se comportou bem, porque você ajudou as pessoas, porque você não prejudicou ninguém, porque você seguiu as regras certinhas, ou porque você cumpriu os rituais. Não. Você vai ser aceito por confiar no que Jesus fez por você na cruz e declarar com a sua boca, como está lá em Romanos, que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador na sua vida. E você pode fazer isso agora, inclusive, com a sua boca
E com fé, se quiser, recebendo Jesus, entra na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Faça isso se você ainda não fez. Vai lá em Romanos 10, 9 a 10 para você ver isso melhor. A palavra justificado, ela aqui, como está aqui na palavra, ela vem do grego dikaló, que significa ser declarado justo diante de Deus. E Paulo deixa claro, esse veredito de justiça, que é o juiz dizendo, justo, livre, santo, salvo. Ele não vem de um tribunal humano, esse veredito de justiça, e nem da sua performance religiosa. Esse veredito de salvo, ele vem exclusivamente pela fé em Cristo. E não pelo STF, é pelo STC, é pelo Supremo Tribunal Celestial. Ou seja, essa justificação, essa salvação é pela fé. O problema da humanidade nunca foi apenas o comportamento errado, mas a natureza separada de Deus, a lei, né, que são as regras de Moisés, os rituais judaicos que tinham, as tradições, elas só expunham ainda mais o pecado humano, o pecado das pessoas. Ela nunca teve e nem terá poder de salvação. Porque como está lá no versículo 21, ó, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem da lei, Cristo morreu inutilmente. Então, ou é pela lei, ou é pela graça. Cristo morreu inutilmente ou não? Teve poder a crucificação de Cristo? Então, se fosse possível alguém ser salvo por ser bom o suficiente, a cruz teria sido um erro, mas ela não foi. A cruz foi absolutamente necessária. Então, como é que a gente aplica isso na nossa vida? Entenda que a graça, ela não é liberdade para pecar, como muita gente aí da supergraça prega. E nem é um relaxamento espiritual. A graça é um chamado para um relacionamento de confiança com Jesus. Quando você entende que você foi salvo pela fé, a sua resposta não é ser uma pessoa negligente, ficar pecando toda hora. Não. Ela é uma gratidão tão enorme a sua resposta, como diz a minha filha Maria Clara, enorme, que ela gera uma santidade verdadeira. Então, o comportamento de santidade, ele vem da revelação do que é a verdadeira graça. Um exemplo para ilustrar aqui, sobre graça e lei. Imagina que você está andando aí em algum lugar, no bosque, e você caiu num buraco fundo, um buraco enorme, como diz a Maria Clara, né? Um buraco sem saída. A lei é como alguém que aparece lá na beira do buraco assim e grita: "Ei, irmão, você devia ter mais cuidado, né? Pô, meu." E essa pessoa só te julga, aponta o dedo para o seu erro e vai embora, te deixando ali preso, condenado e cheio de culpa por essa sua falha que te deixou ali naquela situação. Mas o evangelho, ou seja, a verdadeira graça, é Jesus pulando lá dentro e te carregando nos ombros, colocando nos ombros dele e te levando para fora dessa prisão, desse buraco, sem em momento nenhum te apontar o dedo, sem discutir se você foi distraído ou não, se você teve culpa, mas te salvando, porque você creu que ele pode te salvar. Mesmo ele sabendo que você pode e provavelmente vai tropeçar de novo na vida, vai cometer erros, vai cometer pecados, mas ele está ali te salvando. Então, como é que a gente pode concluir esse capítulo 2 de Gálatas? O capítulo 2 de Gálatas nos lembra que o evangelho ele é inegociável, não tem negócio, é o que está aqui e pronto. E integridade exige coragem e graça não é barganha, é fé, é confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se esse capítulo ele falou com você, se inscreva no nosso canal aqui, comente aqui embaixo o que você precisa hoje crucificar na sua vida para você viver de verdade com Cristo. O que está precisando ser crucificado hoje para você ter esse relacionamento verdadeiro, fiel, de santidade? E no próximo vídeo a gente se vê, para a gente falar do capítulo 3 de Gálatas, a gente se vê também no 5, e que a graça do Senhor Jesus te fortaleça, te sustente. E lembre-se, não negocie o que Cristo conquistou na cruz com o sangue dele e viva pela fé.